Pessoal, bom dia. Estão me ouvindo? Digam como está o áudio, se está baixo. Ótimo, pessoal. Nós vamos iniciar então a transmissão. Eu quero dar as boas-vindas a todos aí, mais um dia de treinamento da nossa maratona, né, de orçamento. E nós vamos dar continuidade aos cadastros, correto? Nós vimos ontem cadastro de insumo e composição. Vamos aguardar aí os participantes entrarem na live. Eu queria inicialmente saber de vocês com relação aos nossos aos 2 dias, né, desse treinamento, com relação ao que nós vimos até agora. Tem alguma dúvida com relação ao cadastro de insumos, cadastro de composições, até a parte de configuração da nossa base, projeto? Queria entender, saber de vocês aí, se tem alguma informação que ficou para a gente alinhar. Porque a ideia, pessoal, como eu disse ontem, às vezes a gente fica na expectativa já de início, já realizar o orçamento, já criar um orçamento para poder visualizar já meu preço de custo e preço de venda, mas esse início ele é muito importante, correto? A gente precisa alinhar as informações de insumos e composições, porque a gente sabe o orçamento é baseado de fato nessas informações. Então a gente tem visto em alguns momentos de que o usuário vamos dizer assim, a dificuldade surge mais nessa parte aí de cadastros. Então a gente vai dar continuidade hoje ainda ao cadastro aos cadastros, né? A gente ainda tem hoje para falar sobre custo horário de equipamento e a parte de cálculo do BDI, né? Como que eu componho o meu BDI para realizar a emissão de uns relatórios para verificar, né, o meu preço de custo, de venda e a atribuição de cada item, tá? Bom, o pessoal que talvez porventura não consigam acessar o sistema com usuário e senha, eu vou pedir que vocês tentem inicialmente verificar se de fato está sendo incluído o nome do usuário, arroba, e o nome que vocês colocaram lá no cadastro, que geralmente é o nome da empresa, né? Vocês, como pessoa física, colocaram o nome de vocês. Tenta utilizar depois o esqueci senha. Caso essas informações não sejam suficientes, eu vou pedir que vocês informem aqui se mesmo se não conseguiram, tá? O Leonardo Nascimento está perguntando, na verdade ele falou que para mim não ficou claro como faço para trabalhar com duas ou mais bases ao mesmo tempo. Leonardo, com a informação aí que a gente alinhou ontem, a ideia nessa live é a gente utilizar apenas uma base de dados, certo? Que é o Sinap, onde eu consigo trabalhar referente à assinatura Experimente Grátis, né? Bom, com relação a trabalhar com outras bases, eu vou mostrar para vocês quando a gente vai trabalhando dentro do orçamento, tá? Porque a gente está falando nesse primeiro momento apenas com o cadastro geral, tá? Então no cadastro geral a gente está vendo apenas os cadastros, né? A gente não está criando e estruturando a nossa planilha. Geralmente, né, o que acontece é que eu preciso dessas informações de outras bases
no momento que eu estou estruturando o meu orçamento. Então, nós veremos esse ponto lá quando a gente estruturar o nosso orçamento, ok? Aí eu simulo lá a gente buscando, né, de outras bases, ok? O Carlos Porto ficou de explicar na hora do cadastro do insumo de transporte, o IT, como vincular a uma composição auxiliar. Carlos, eu vou explicar isso também, tá? Sobre a questão do insumo de transporte. Que com relação a isso, pessoal, só para ficar claro, na base do SINAP não tem essa estrutura de insumo de transporte, né? A estrutura que o órgão disponibiliza, ele não trata a informação de DMT. Mas nós vamos mostrar a particularidade, eu vou abrir uma base do DENIT, vocês não conseguirão nesse momento verificar aí, para quem tem o plano Experimente Grátis, essas informações relacionadas a transporte, correto? Porque essa informação está disponível apenas na base do novo ciclo ou do ciclo 2 e essas bases nós disponibilizamos nos planos, é, nos planos pagos, né? Depois vocês dêem uma olhada lá, eu acho que vale muito a pena verificar essa informação, né, do IT, mas de fato eu vou deixar claro aqui, vocês precisam saber, né, como é feito, mesmo utilizando apenas uma base aí eu vou mostrar para vocês essas informações, ok? Bom, então Leonardo ficou explicado aí sobre a questão de buscar de outra base, eu vou mostrar durante a estruturação do orçamento, e Carlos Porto, eu mostro também lá quando a gente vai estruturando o orçamento. Eu vou abrir na minha tela aqui a base do ciclo para explicar para vocês a metodologia, como funciona. Claro que vocês não conseguirão fazer essa simulação aí, pois isso é relativo à base do novo ciclo, ok? Bom, pessoal, então vamos iniciar o nosso treinamento, tá? Nós vamos logar aí no Compor, na URL neocompor.90.com.br, ok? E nós vamos verificar aqui o orçamento, tá? Albuquerque, a gente deve informar se podemos inserir em uma composição nova uma outra composição qualquer que não seja uma CU, uma composição auxiliar, né, de mão de obra, que é do SINAP. Albuquerque, eu vou mostrar aqui, só para alinhar essa dúvida contigo, que em qualquer composição, seja ela nova ou seja uma composição já existente, é possível incluir qualquer composição dentro da principal, correto? Então, eu vou iniciar aqui então esse review das composições. Como nós vimos ontem, nós terminamos o canal de composição, eu vou dar só um review bem rápido aqui e já atendendo essa dúvida sua de como incluir uma composição auxiliar dentro de uma nova composição. E no exemplo eu usei mão de obra, mas eu posso usar qualquer outro tipo de composição, outra estrutura de composição, ok? Bom, pessoal, então, logando no nosso Compor, nós vamos clicar no módulo de orçamento, correto? Nós vamos selecionar a base SINAP, então vou pegar aqui a de janeiro de 2020, até excluir a outra base, para não termos problemas aqui com relação à duplicidade. Tá, o Albuquerque também perguntando, pessoal, com relação as categorias, né? O insumo, nós temos categorias de insumos e para composições, se nós temos categorias. Pessoal, a gente tem uma função de agrupamentos. Eu vou mostrar para vocês também a questão de agrupamentos de composição, que é uma opção lá do projeto, eu posso habilitar ou não. A gente vai ver isso agora, tá, Albuquerque? A questão dos agrupamentos. Eu mostro para vocês, isso é bem interessante.
Bom dia, Diego. Desculpa não conseguir ver os outros dias. Gostaria de saber sobre o Experimente Grátis. Eu posso migrar para o plano mensal avulso depois? Pode. É, a informação do Experimente Grátis, né? De fato eu posso testar. E no plano tem como eu fazer lá a mudança, né, o upgrade, a mudança do plano, utilizando o mesmo cadastro que você está utilizando. Então, as informações de upgrade lá você pode verificar no seu cadastro, né? Tem até o gerenciar meu plano, eu consigo realizar a mudança, a alteração aí do plano mensal, tá? E com relação a, a utilização, né, o tempo, caso você queira suspender, você cancela a assinatura. Então, no momento que você cancelar a assinatura, você deixa de ter acesso aí a todo a funcionalidade, toda a funcionalidade do software, e você consegue realizar a qualquer momento aí esse cancelamento, ok? É um plano maleável aí que você consegue verificar, ok? Bom, pessoal, eu vou pedir que vocês então entrem na base Sinap, ok? Então, vou voltar aqui na tela inicial. Bom, quando a gente seleciona a base projeto, nós vamos apenas selecionar aí o cadastro geral, ok? Que é onde nós paramos ontem, correto? Bom, pessoal, então, nós falamos ontem como que cadastra a composição, nós vamos apenas verificar aqui outras informações para a gente finalizar esse cadastro e a gente já inicia, a gente vai falar um pouco aqui sobre depois custo horário de equipamentos, ok? Bom, com relação a composições, nós vimos ontem a situação de um novo cadastro, correto? A gente acionou o botão novo e nesse novo cadastro nós usamos a codificação, né, a nomenclatura de CZ, como eu disse a vocês, é uma prática que a gente vem tendo, nós temos aí há muito tempo, né, a tratativa de utilizar a CZ, a codificação CZ, para identificar as composições novas, ok? Nós cadastramos uma composição ontem, lembrando para vocês, ó, eu vou pesquisar aqui por código de composição, tudo que começa com CZ, ok? E vou acionar o botão aplicar filtros. Então nós cadastramos ontem uma alvenaria, correto? Nós colocamos aqui as informações de unidade, né, preço de custo, e dentro de insumos nós incluímos aqui pedreiro, servente, argamassa e bloco. A pergunta que foi feita pelo Albuquerque foi o seguinte: eu consigo colocar composições dentro da principal de uma nova composição que não seja mão de obra, que não foi o caso que eu usei aqui, pedreiro e servente, né? Aí eu respondi dizendo que sim, um exemplo disso é a argamassa de traço. Né? Eu incluí essa composição, uma composição auxiliar, lembrando como que eu abro a composição auxiliar dentro da principal. Eu clico no botão em cima da composição, melhor dizendo, e clico no botão expandir. E aí ele abre então a composição auxiliar, correto? Como que eu incluo, Diego, uma composição auxiliar dentro da principal? Nós temos aqui na parte superior da tela a parte de composição auxiliar, onde eu pesquiso a composição e insumos também. Então, ontem o que eu fiz? Ó, vou até excluir essa argamassa e incluir aqui, ó, eu digitei, ou tem a opção de digitar ou clicar na lupa, né? Eu prefiro usar a lupa, pessoal, é mais assertivo, vamos dizer assim, a pesquisa. Então, cliquei na lupa e vou digitar o critério aqui, que é a argamassa, e usei ainda o percentual, que é a nossa pesquisa, a gente chama de OU, né? Ou seja, o critério da pesquisa é argamassa e também quero que tenha traço. Então, vou pesquisar aqui, vamos ver a nossa argamassa. Eu peguei uma argamassa qualquer aqui, argamassa de traço, ok? Tá vendo? Peguei uma qualquer. Então, nesse momento, ele trouxe o código, eu clico no botão mais para adicionar, então ele adicionou aqui ó, a argamassa, que é uma composição auxiliar. Resta incluir apenas o índice, que é o coeficiente dessa auxiliar dentro da principal, ok? E vou clicar então no botão gravar. Então a primeira situação é essa, ok? De incluir a composição dentro de uma auxiliar. Com relação
pergunta também do Albuquerque, que é com relação aos agrupamentos de composições, nós vimos o seguinte: que insumos nós temos aqui em tabelas básicas? Grupo de insumos, correto? Então esse grupo de insumos ele identifica os insumos dentro de cada grupo para poder organizar o meu cadastro, o sistema identificar o que é material, o que é serviço de terceiros, enfim. Com relação a grupos de composições, nós tratamos isso como o nome de agrupamento, certo? Então, como que funciona esse agrupamento? Como que eu trabalho com o agrupamento de composições? Nós vamos abrir o menu Configuração. Primeiro, nós vamos aqui na base, na configuração da nossa base, correto? Então, eu entrei aqui nas configurações da base de dados do Sinap. Aqui no campo, na verdade no grupo, né, de configurações gerais, nós temos aqui um flag que chama utilizar agrupamento de composição / insumo. O que esse agrupamento ele vai fazer? Eu vou mostrar para vocês aqui. O que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos marcar esse flag de utilizar agrupamento de composições, que aí sim no menu vai aparecer a opção de cadastrar os agrupamentos e depois vincular esses agrupamentos dentro das composições ou, porventura, insumos. Pessoal, para ficar muito claro o que é esse agrupamento, eu uso a ideia de que é como se fosse características, né? Esse agrupamento eu posso atribuir a uma composição ou a um insumo, caso seja necessidade, várias características de uma composição. Um exemplo, eu posso criar a característica escavação e a outra característica de primeira, segunda ou terceira categoria, por exemplo. Então eu posso falar que aquela composição ela é de escavações e também é da característica de primeira categoria. Então no momento da pesquisa eu consigo ir marcando esses agrupamentos, o sistema vai listando então as composições que fazem parte dessa ou de várias características, certo? Então nós vamos marcar aqui esse agrupamento, nós vamos gravar. Como o projeto Cadastro Geral já estava criado, então nós vamos entrar também dentro do projeto. Na verdade essa função está só na base de dados, ok? Então no projeto não precisa marcar nenhum flag não, então basta apenas dentro da base de dados marcar que eu trabalho com agrupamento de composições, que o sistema vai habilitar aqui em tabelas básicas o menu agrupamento de insumo / composições. Ok, pessoal? Ficou entendido? Então nós vamos identificar, nesse momento aqui, nós vamos cadastrar, melhor dizendo, esses agrupamentos e depois nós vamos vinculá-los às composições. Deixando claro também que para insumo funciona da mesma forma, ok? Bom, pessoal, então, tabelas básicas, agrupamento de insumos / composição, nós iremos criar os tipos de agrupamento, ok? Então, preste atenção nesse ponto aqui do cadastro e eu vou tentar ser bem prático, bem claro na praticidade dessas informações, ok? Então, vou clicar aqui no botão novo e a primeira coisa que ele pede é o código desse agrupamento. Então, vai ser o primeiro agrupamento que eu vou cadastrar, eu vou colocar o código 1. E nesse exemplo, pessoal, eu vou criar características de composição. Tá? Então, um exemplo dele. Eu vou criar primeiro esse primeiro agrupamento, vamos colocar escavação. Então, nesse exemplo, eu estou criando um agrupamento chamado escavação. Tá? Então, vou gravar. E dentro desse agrupamento, vou clicar em listar aqui, ó, apareceu então a primeira agrupamento que é de as escavações, né? Então eu coloquei aqui escavação. Quando eu entro dentro desse tipo de agrupamento, eu incluo dentro dele as opções, certo? Então dentro de escavação, quais são as opções de escavação? Posso colocar manual ou mecanizada, um exemplo, né? É claro que a gente está usando aqui uma base... Não, ou melhor, não vou usar escavação, não, vou usar alvenarias. Já que a gente está usando uma base de construção leve, então vou colocar alvenarias
Tá? Então nós temos aqui o agrupamento, né, de alvenarias. Dentro dele, pessoal, eu vou incluir aqui na parte superior os agrupamentos, ou seja, quais as opções de alvenarias. Porque a alvenaria não será uma opção para vincular a composição, e sim dentro delas. Então eu clico aqui em agrupamentos, vou colocar também o código, pode ser o código 1 também, tá? E aqui dentro eu vou colocar alvenarias de concreto, gravo, certo? Então aqui dentro de alvenarias, quais opções? Concreto ou colocar o item 2. Exemplo, colocar de blocos aqui, tá? Então eu tenho duas opções dentro de alvenarias. Vou voltar aqui para mostrar para vocês, olha, pessoal. E dentro de agrupamentos, eu criei o agrupamento, né, o grupo de alvenarias, e dentro de alvenarias eu criei o agrupamentos de concreto, alvenaria de concreto e alvenarias de bloco, ok? Aí eu poderia também cadastrar aqui no tipo de agrupamento dois, e vou chamar aqui de limpeza. Gravo quais as opções, vou clicar aqui em listar, ó, tenho agora limpeza, quais opções de agrupamentos dentro desse item limpeza. Aí eu clico aqui em agrupamentos, posso colocar o código 1 também, que está dentro do item limpeza, e vou colocar manual e a outra opção mecanizada. Então, nesse caso aqui, eu já criei dois tipos de agrupamentos, que é alvenarias e limpeza, e dentro delas, de alvenarias, eu tenho alvenaria, vou clicar aqui em agrupamentos, alvenaria de concreto e blocos, correto? Voltando, eu tenho a opção de limpeza. E limpeza eu criei dois agrupamentos também, chamado de manual e mecanizada. Okay? Então é como se esse item fosse um item sintético, fosse o tipo, né? E dentro dele são os analíticos e as opções que eu seleciono dentro da composição. Então primeiro eu crio os agrupamentos, aí agora dentro do cadastro de composições que eu vinculo esses agrupamentos aqui dentro da composição, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou buscar aqui uma composição, então cadastro composições, vou pesquisar aqui uma alvenaria, para a gente vincular essa alvenaria às opções. Então primeiro eu vou pegar alvenarias de concreto. Vou colocar alvenaria de concreto, aqui ó, alvenarias de bloco de concreto. Vou pegar essa informação aqui, ó. Nessa composição que eu peguei aqui para vocês, alvenarias de blocos de concreto, pessoal, estou usando só um exemplo, tá? Se as informações de blocos é a mesma coisa lá de concreto, mas eu estou querendo só diferenciar duas composições, né? Eu vou buscar uma só. Nesse caso, no cadastro da composição, como eu vinculei lá que eu vou trabalhar com agrupamento e cadastrei os agrupamentos em tabelas básicas, eu vou dentro da aba suporte, e aqui em suporte agora eu tenho a opção de agrupamentos. Eu vou vincular nessa composição qual agrupamento que ela faz parte, certo? Então clicando no botão agrupamentos, ele vai mostrar para mim aquelas opções que foram cadastradas, certo? Tá vendo? Apareceu aqui alvenarias e o grupo limpeza. Então eu vou falar que essa composição é do grupo, né, do tipo de alvenarias de concreto. Então, gravo, certo? Aí um outro exemplo, vou pegar uma de limpeza aqui então, vou voltar no canal de composições novamente e vou pesquisar uma composição de limpeza. Vou pegar uma limpeza manual, vamos ver se eu tenho aqui, para vincular lá ao grupo limpeza. Temos aqui a limpeza manual de vegetação em terreno, que é a CX0050. Então, dentro dessa composição, nós temos aqui, lembrando na parte superior da tela, a aba suporte, botão agrupamentos. Bom, o sistema pergunta também, qual é o agrupamento dessa composição limpeza manual de vegetação? Vou vinculá-lo ao grupo limpeza
manual, ok? É possível sim criar, desculpa, é possível sim criar outras características. Se eu tivesse criado aqui, por exemplo, é limpeza manual e também é um outro tipo de agrupamento, eu posso vinculá-lo, entendeu? Ele faz parte de várias características, né? Então, cliquei aqui em limpeza manual, vou gravar, certo? Bom, qual que é a aplicação, pessoal? Então, Diego, beleza, você vinculou as composições em cada grupo que ela faz parte, né? O agrupamento. E agora, qual a aplicação disso? Na pesquisa, certo? Então, dentro do projeto, essa pesquisa terá mais sentido, né? Mas eu vou antecipar aqui que dentro do cadastro de composições, nós temos aqui agora um outro tipo de pesquisa que não tinha anteriormente, ontem, porque nós não tínhamos habilitado essa função, correto? Então, clicando dentro da linha de agrupamentos, clicando no mais aqui no canto direito, ele vai abrir todos os agrupamentos que estão cadastrados, correto? Então, se eu quero pesquisar apenas as alvenarias de concreto, eu clico nessa opção, ele até sumiu as outras opções, né, que faz parte, e clico aqui no botão aplicar filtros. Então ele trouxe para mim aquela composição que eu vinculei a esse grupo alvenaria de concreto, ok? Desmarcando e pesquisando tudo que é de limpeza manual e aplicar filtros, ele traz então aquela composição que está vinculado a esse grupo de limpeza manual. Então a ideia é que eu faça, além da organização das composições, eu trato isso, desculpa, eu trato isso como características que vai me facilitar na questão do orçamento. Lembrando, pessoal, que a mesma sistemática é vinculado também aos insumos, correto? Então, dentro de insumos também, se vocês quiserem, além do grupo, tratar os agrupamentos, as características, né? Por exemplo, o cadastro se fala que ele é cimento também, mas é do tipo de cimento Portland, vou definindo os cenários, né? É possível também. Eu, particularmente, eu vejo mais aplicação nisso em composições, já que os insumos já têm aquela questão de grupos também. Mas lembrando que um facilitador é para pesquisa, ok? Então, nesse primeiro momento, eu dou a ideia de que é possível realizar esses agrupamentos aí para utilizar na pesquisa. Ok, pessoal? Entenderam agrupamentos? Tá tranquilo? Como que o cadastro? Se tiverem dúvida, podem deixar aí a dúvida no chat que a gente atende aí a necessidade de vocês, ok? Bom, nós vamos seguir aqui então a questão do cadastro. Eu vou fazer o seguinte. Dentro do cadastro aqui nós temos a parte de equipamentos, ok? Então eu vou informar primeiro como que vai funcionar, como que funciona, né, a metodologia de custo horário de equipamentos dentro do SINAP e também dentro do ciclo, né, das duas bases de dados, tá? Primeiro, pessoal, aqui no menu ele fala que o cadastro é cadastro de equipamentos, tá? Mas eu vou pedir que vocês entendam que é custo horário de equipamentos. Por quê? Onde que é feito o cadastro, em qual menu que é feito o cadastro de equipamentos? Dentro do menu insumos. Então aqui dentro de insumos eu tenho a relação de equipamentos, ok? Que a gente até colocou como IE e aparece até a furadeira aqui falando que esse ícone é um equipamento, ok? Bom, então esse custo horário de equipamentos aqui, ele será usado tanto para a base do ciclo quanto para outras bases, talvez próprias, que vocês utilizem o custo horário de equipamentos, tá? Então, qual que é a ideia do que é custo horário de equipamento? O equipamento, o valor que é disponibilizado pelos órgãos, né, ou seja, o valor da hora do equipamento, ele em função de um cálculo, certo? Então, para eu chegar no preço da hora, eu tenho que ter o cálculo até mesmo para justificar e demonstrar de que forma que eu cheguei nesse cálculo, tá? No valor da hora. E esse valor da hora é o custo, né? O custo horário dele, que é em função de vários fatores, várias tabelas, assim, vários valores que vão me deixar o preço, né? Vai demonstrar para mim o preço desse insumo, né? Do equipamento. Bom, como que o SINAP trabalha?
O Sinap vocês não terão que trabalhar com esse menu de equipamentos aqui, ok? Se eu clicar, inclusive, ele mostra ó, nenhum registro localizado. Ou seja, não está sendo utilizado essa rotina dentro desse banco porque não é dessa forma que eu trabalho, tá? Então, deixando bem claro, custo horário de equipamentos, a gente vai entender que a aplicação dele melhor no banco de construção pesada, né? Tá, Diego, como que funciona então o custo horário de equipamentos do Sinap, para quem vai trabalhar?